Gigi, vamos lá. Caso Vitória. O que acontece? Crime passional, sem querer, coincidência? Vocês me autorizam a falar desse caso? Claro. Mas assim, as informações têm que ser fidedignas, Isso. tá? Informações fidedignas e você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Meu Deus. Vamos lá, tem pessoas envolvidas e eu não quero que você engane a nossa A audiência. gente tá tratando de crimes reais aqui. Vou tá? te interromper com educação quando eu achar que for necessário. Isso. Eu tô traumatizada desse caso, juro pra você. Eu fiquei traumatizada depois. Eu fiquei até nervosa antes de vir pra cá por causa do que aconteceu. Eu fiquei um pouquinho tensa. E deixa eu assim. mandar aqui um recado muito forte e revelador pra Carla. Ela descontou tudo em mim depois em casa. Ah! Viu, Carla? Eu que fiquei ali, ela descontou tudo em mim, o que aconteceu ali no podcast. Então, é pessoal comigo por isso também. Pode seguir. Vamos achar que eu sou louca, né? Que mentira. Ele gosta, né? Ele gosta de besteira. Ele adora. adora. Ele adora, né? Então, o caso... Pessoa especial, né? Igual você fala com a Paulinha especial. Bom, vamos lá abordar o caso Vitória. A Vitória era uma menina de 17 anos que vivia ali na região de Cajamar, com os seus pais, com sua mãe. E ela desapareceu no dia 26 de fevereiro e seu corpo foi encontrado no dia 5 de março. Ela estava a 5 quilômetros da sua casa. Logo quando ela desaparece, o pai dela percebe que ela não chegou no horário em casa. Nessa época, ela tinha conseguido um emprego recentemente no shopping como caixa do restaurante. Ela estava saindo muito bem, estava muito feliz do seu novo emprego. Não é toda menina de 17 anos que quer trabalhar cedo, né? Não é todo adolescente, homens e mulheres que querem trabalhar tão cedo. A Vitória era diferente, ela já queria ter o dinheirinho dela, fazer as coisas dela. E ela tinha conseguido esse emprego lá no caixa de restaurante do shopping da região de Cajamar. Só que o shopping, ele fecha tarde, né? Um shopping, ele fecha por cerca ali das 11 horas da noite. E aí, naquele dia, ela saiu 11 horas da noite, ela fez o seu trajeto, que era pegar 2 ônibus e depois andar a pé cerca de 15 minutos até a sua casa. Quando ela tá no segundo ponto de ônibus, ela manda uma mensagem para amiga dela, essa aí é a Vitória. Ela manda uma mensagem para a segunda amiga dela, quando ela entra no segundo ônibus, ela manda mensagem para amiga dela falando que tem 2 homens no ponto e que ela está se sentindo desconfortável, que ela está com medo. Tem 2 rapazes aqui, etc. Não sei se eles estão me seguindo ou não. Ela fala que ela sobe no ônibus, esses 2 rapazes também sobem atrás dela. Tem todas essas conversas documentadas no WhatsApp. Só que a amiga dela pergunta assim, esses 2 homens estão te seguindo ou você acha que eles também moram na região de Ponunduva e por isso estão no ônibus com você? Ela fala, olha, espero que eles não estejam me seguindo. Mas então ela desce desse ônibus, também manda para a amiga dela falando que eles não desceram do ônibus, tá tudo tranquilo. Depois ela manda um outro áudio falando assim, passou um carro com 2 homens dentro e eles mexeram comigo, eles falaram, e aí, vida? E aí ela manda um último áudio falando, tá voltando. Parece que, ou ela fala que eles falaram, e aí, vida, tá voltando, que eles teriam mexido com ela com essa frase, ou dá a impressão que ela fala que o carro está voltando. Então aí a Vitória, ela foi deixando pistas do que poderia ter acontecido com ela, sem nem ela saber o que de fato iria acontecer. O fato é que, depois que ela desceu desse ônibus, ela desapareceu e foi encontrada sem vida no dia 5 de março. Fizeram a denúncia, né? A família dela fez a denúncia, o pai dela tentou ligar para ela diversas vezes, ela não atendia mais, ele percebeu que estava estranho. Eles mandaram mensagem pro último namorado da Vitória, que é Gustavo Liro, conhecido como Liro. Ele não responde essa mensagem, ele não vê de primeira, ele responde apenas por volta das 4 da manhã, ele responde apenas ok. Hoje ele fala que ele achou que a Vitória estava querendo causar algum tipo de ciúmes nele, por isso estava fazendo isso. Então ele não deu tanta importância de primeira. Mas aí começaram a investigar, né? Por onde que a Vitória passou, a polícia logo de cara começou a investigar, por onde que a Vitória passou, logo depois que ela saiu do shopping, alguma câmera de segurança capturou ela saindo do local. E aí tem essa imagem que acabou de passar dela chegando ali no ponto de ônibus. Essa é a última filmagem que tem dela com vida. E as últimas mensagens são aquelas que ela trocou com a sua amiga.
A polícia, então, começou a falar com as testemunhas. Uma testemunha falou que tinha visto ali próximo da Vitória um carro Toyota Corolla prata. Então, depois que ela desceu do ônibus... Mas tem certeza que tinha esse carro aí? Tá confirmado com as autoridades policiais. Tinha certeza que tinha esse carro aí? É informação fidedigna. Informação fidedigna. E esse carro, eles foram pesquisar quem que tinha esse carro parecido ali por perto. Nos noticiários falaram inicialmente que o Gustavo Vinícius, um outro rapaz que ela ficava, teria pegado esse carro emprestado. Mas essa informação até agora não foi confirmada, apenas saiu nos noticiários. E esse foi um fenômeno que aconteceu nesse caso, muitas informações jogadas na mídia. Algumas delas era jogado na mídia, depois eles já negavam a informação logo em seguida, né? E esse é um outro ponto importante desse caso, porque a gente não sabe de onde partiram essas informações. Eu acredito que pode ter partido de dentro da delegacia, da própria investigação, porque eu não acho que os repórteres e jornalistas iriam ficar criando N teorias da cabeça deles. Então, foi falado diversas coisas. Foi falado que o Gustavo Vinícius teria pegado esse carro emprestado e que ele teria sido visto dentro do carro junto com o Michael, etc. O fato é que o Michael é o dono do carro. O fato é que a partir dessa testemunha que falou que o Toyota Corolla foi visto ali perto da região, eles foram ver quem que tinha o carro parecido. O Michael tinha esse carro e foi confirmado que era o carro do Michael e tinha vizinhos dele que repararam que tinha tido uma movimentação estranha na casa dele na noite dos fatos, e aqui a gente já tá para lá do dia 5 de março, né? O caso aconteceu no dia 26 de fevereiro, na noite dos fatos. E com isso, o Michael se tornou um dos suspeitos. Também foi colocado como suspeito o Gustavo Vinícius, o ex-ficante dela, que inicialmente foi identificado como namorado, mas ele não era um namorado. Ele confirmou que a Vitória mandou mensagem para ele na noite dos fatos. Eles não se falavam desde outubro do ano passado. Pô, desde outubro. Segundo a versão dele. Eles tinham parado de ficar. Depois ela ficou com o Gustavo Liro. Depois ela namorou com o Gustavo Liro. Mas o Gustavo Liro, o pai, não gostava dele, porque ele não olhava nos olhos do pai dela. E ele pediu para terminar porque ele não confiava no Gustavo Liro. Enfim, aí o Gustavo Vinícius foi colocado como suspeito, o Gustavo Liro foi chamado na delegacia também. E o Gustavo Vinícius fala que a Vitória, logo naquele dia, mandou uma mensagem para ele pedindo uma carona para voltar para casa. Porque bem naquele dia, o carro do pai dela estava quebrado. O pai dela geralmente buscava a Vitória ou no trabalho, esse é o Gustavo. Primeiro foi falado Gustavo Lira, depois foi falado Gustavo Liro. Mas assim, são dois Gustavos nessa história aí, né? Mas Gustavo Lira é um só e o Gustavo Vinícius é o outro. O Gustavo Lira, ele teve um relacionamento com ela recentemente, teria sido o último que ela se relacionou, e o Gustavo Vinícius seria o anterior, que seria apenas um ficante. Ele fala que apenas ficou com a Vitória. Só que ela teria mandado mensagem para ele naquela noite, pedindo uma carona para ele, pro Gustavo Vinícius, que ela não falava desde outubro, de acordo com a versão dele. Porque o carro do pai dela, bem naquela noite, estava quebrado, então ele não poderia buscá-la nem no shopping e nem no ponto de ônibus. Caramba. Aquela estrada que ela andava era uma estrada vazia, toda escura, era estrada de terra, não tinha câmera, não tinha, então uma estrada perigosíssima, né? Sim. Ela estava ali, já tinha passado... E ela era bonita. Muito bonita. Ela era bonita. E esse é o Gustavo Vinícius. Então, o Gustavo Vinícius, surgiram várias teorias a respeito dele, várias notícias a respeito dele. Foi feito um pedido de prisão do Gustavo Vinícius, a polícia pediu para a justiça, só que a justiça não acatou por falta de provas. Uma das notícias que saíram foi que o celular dele emitiu sinal próximo do celular da Vitória na noite dos fatos. Só que ele fala o seguinte: eu morava perto da Vitória, então é normal o meu celular ter emitido sinal. O irmão da Vitória fala que conversou com o Gustavo Vinícius na época das buscas para perguntar se ele sabia onde ela estava. E ele primeiro falou que tinha ido para uma balada, de acordo com o irmão dela, e depois falou que tinha passado a noite na casa de uma mulher. E até por isso que ele não teria buscado a Vitória, porque ele já tinha combinado de encontrar com outra mulher na noite dos fatos. E essa mulher foi na delegacia, confirmou o álibi do Gustavo Vinícius, e com isso ele continuou sendo um suspeito, mas não foi preso. O Daniel, ele entra nessa história também, porque ele é um amigo de infância da família, ele conhece o pai e a família da Vitória desde que eles eram bem novinhos. Ele é um conhecido
E ele teria entrado, né, nessa investigação porque um policial teria pedido para ele tirar uma foto, segundo a versão dele. Tirar uma foto da placa do Toyota Corolla prata do Michael. Porque esse carro tinha sido visto na região. E aí ele conta que um policial pediu para ele tirar foto. E aí essa foto, quando ele foi interrogado na delegacia, foi encontrada dentro do celular dele e aí ele se tornou um suspeito. E aí que entra aquele fatídico dia que a Patrícia Poeta falou para o pai da Vitória que o Daniel era o executor do crime, que ele teria um caso com Gustavo Vinícius e que eles estariam foragidos, Gustavo Vinícius e Daniel. Só que nada disso foi confirmado, eles não estavam foragidos, não foi confirmado se de fato eles tinham um caso entre eles e também não foi confirmado se o Daniel é o executor do crime, até agora não. Eles ainda eram apenas suspeitos. Foi colocado cerca de 7 suspeitos. Esse aí é o pai da Vitória. Foi colocado, e esse foi o momento que ele ouviu a notícia, ele nem entendeu bem, porque ela fala assim, o ex-namorado do namorado da sua filha é quem matou ela e etc. Mas aí depois a gente viu que essas informações foram negadas. Então, a princípio tinha 7 suspeitos, a polícia foi fechando, a investigação foi afunilando, porque a princípio é aberta diversas linhas de investigação. Foi afunilando, 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 e no final ficou o Michael, o dono do Corolla, o Daniel e o Gustavo Vinícius como principais suspeitos. Só que apenas o Michael teve a prisão aceita pela justiça. Por quê? Porque perguntaram para o Michael, onde você estava na noite dos fatos? Ele fala, eu estava em casa com a minha esposa. A esposa dele é chamada para testemunhar e a esposa dele fala, não, ele não estava comigo em casa porque eu não estava em casa. Eu dormi na casa da minha mãe na noite dos fatos. Aí rodou. Exatamente. Então, assim, ele entrou em contradição. As testemunhas falaram que teve movimentações estranhas na casa dele na noite dos fatos. Uma vizinha percebeu que ele sempre deixava o carro para fora. O carro não estava para fora naquela noite. Ele fala que o carro estava dentro da garagem dele, mas enfim, estava diferente do habitual. E com isso ele teve a prisão preventiva decretada. Só que agora, o que aconteceu essa semana? Eu ainda vou entrar em como a Vitória foi encontrada, né? Como que ela foi morta. Brutal. Bem brutal. Brutal. Aí tem mais, 2 dias antes dela ser encontrada, uma outra mulher chamada Edna de Oliveira, que conhece os envolvidos nessa história, também foi encontrada sem vida. Em uma zona de mata relativamente próximo de onde a Vitória foi encontrada. Então, eles estavam procurando a Vitória e eles encontraram o corpo da Edna. A Edna já trabalhou na casa da família do Michael. Putz, essa daí eu não tava sabendo. E aí, puxaram os antecedentes criminais dela. Ela já havia sido presa 2 vezes no passado, envolvida com tráfico de drogas, posse de entorpecentes, furtos. Mas até então ela estava, mas depois, né, de mais velha, ela estava trabalhando em casas de família, vivendo a vida dela honestamente. E aí a polícia começou a trabalhar com a hipótese de repente, ela ter visto mais do que deveria. E por isso ela ter sido morta, né? Ainda mais depois que encontraram a Vitória sem vida. Você imagina 2 corpos de pessoas que se conhecem, né? Que convivem ali no mesmo meio. Mas conseguiram identificar quem morreu primeiro? Acredito que ainda não. Porque ainda nem tem a informação de quando que a Edna desapareceu. Sim. Entendeu? Então, ainda não tem essa informação. Então, mas teve muitos problemas na investigação, né? Do início desse caso, Muitos. lá que eles quiseram mudar, não sei se mudaram lá o local da que iria investigar. Parece que eles estava sendo investigado pela delegacia de Cajamar e Franco da Rocha e foi levado para Demacro. Mas aí eles pegaram o carro do Michael, eu vou falar desses problemas na investigação, porque começou a vazar muita informação. Eles apreenderam diversos carros, um Toyota Yaris, que também tinha sido visto próximo ali da cena, de onde a Vitória desceu do ônibus. Pegaram o carro do Michael, o Corolla prata, pegaram mais um outro carro, um Corsa branco, para fazer a vistoria. Só que a perícia desses carros não teve isolamento de perícia. Geralmente, para periciar uma cena de um crime, porque o carro poderia ser a cena de um crime, né? Para periciar, a polícia isola toda a área. Nesse caso, eles não isolaram. Eles deixaram os repórteres quase que enfiar a câmera dentro do carro. Isso aí é um erro. É um erro da perícia, porque tem que isolar a área, porque de repente você tá ali perto, você tá falando, você tá cuspindo, emitindo DNA, cai um fio de cabelo de um repórter ali próximo do carro. Como que você vai saber?
entendeu? Você contamina a cena do crime. E até um repórter, ele falou o seguinte, olha, eles estão periciando um dos carros aqui, e nesse carro foi encontrado um fio de cabelo, mas ele é loiro e ele é encaracolado, então não é da Vitória. Então, assim, o repórter, ele participou ativamente da perícia, o que é um erro. É um erro. Essa informação tinha que ser mantida sigilosa, a perícia tem que ser num ambiente fechado para evitar contaminação, até para evitar informações incorretas como surgiram na mídia, diversas informações que foram sendo negadas, e a gente não sabe de onde partiu. É muito fácil você culpar apenas os jornalistas, porque os jornalistas, eles vão pegar, vão colher a informação o máximo possível e vão querer dar exclusiva. O jornalista vai fazer isso, mas eles vão pegar a informação de algum lugar. Quem que estava vazando essas informações? Não sabemos, mas de fato foram vazadas. Dentro do carro do Michael foi feita a perícia e encontraram sangue no porta-malas do carro. Eles fizeram o teste para verificar se é sangue humano, porque pode ser sangue animal, e levaram para fazer análise de DNA para verificar se é da Vitória. Então, esse sangue foi encontrado dentro do porta-malas do carro dele, ele entrou em contradição, foi encontrado também vestígios de sangue no banheiro dele, dentro do box. Tudo foi colhido, foi verificado se era sangue humano, se era sangue de animal, era sangue... E eu até vejo muito a Rosângela Monteiro lá no Beto Ribeiro falando que eles verificam na hora ali da perícia, no momento em que eles estão com o luminol, eles já verificam se é sangue humano ou se é sangue animal. Eles já colocam um reagente ali no sangue, eles conseguem saber na hora. E se for sangue animal, eles nem vão colher, né? Eles verificaram que era sangue humano, colheram tudo, só que esses laudos ainda não saíram desses sangues, porque tem que verificar se é o sangue da Vitória, né? Só que aí, essa semana... Foi na segunda-feira. Na segunda-feira, Michael começou a sair na grande mídia. Michael assumiu o crime. Fez a sua confissão. Isso aconteceu umas 6 horas da tarde ali da segunda-feira. Porém, logo no mesmo dia já negaram a informação. Não, Michael não confessou. Foi maior confusão lá na delegacia onde está ocorrendo essa investigação. Os advogados dele foram até lá, os familiares da Vitória foram até lá, brigaram para entrar. Só que aí foi confirmado que ele não tinha feito essa confissão até o início da noite ali de segunda-feira. Mas aí na madrugada de segunda para terça, foi confirmado que ele confessou o crime. Ele tinha pedido para a mãe dele ir até a delegacia para conversar com ela. A mãe dele estava extremamente abalada pelo filho dela estar sendo acusado de um crime. Qual que era a relação do Michael com ela? Vizinho dela. Era o vizinho que cresceu com ela, de infância? O amigo de infância? Não, o amigo de infância é o Daniel. O Michael é um vizinho. O Michael era o que a esposa falou que não tava. Tá bom. Então, assim, entrou em contradição. A casa dele estava extremamente limpa, o que não é comum, né? Assim, não é comum. Tem gente que deixa a casa limpa, claro. Mas, assim, extremamente... muito... A risadinha do Matheus. Fluminense, né? É alguma coisa no grupo do Fluminense. Mas, assim, extremamente limpa. Então, aí já se desconfia. Será que ele limpou essa casa porque ocorreu um crime aqui dentro? Enfim... testemunhas viram o carro dele na cena do crime. Tinha muitas provas contra ele, sangue encontrado no porta-malas. Só que aí ele confessa, finalmente ele confessa. Só que esse crime muda todo quando ele confessa. Porque o que acontece? A Vitória, quando ela foi encontrada, a princípio, foi falado que ela estava com o cabelo raspado, quando ela foi encontrada. Ela estava com o pescoço cortado. Alguns veículos de comunicação falaram de decapitação. Então, assim, ela teve o pescoço cortado. Tinha gente falando que ela tinha sido decapitada. Ela não foi decapitada. Mas a gente imagina o quê? Que o corte foi tão profundo que provavelmente quase decapitou, se a gente analisar o contexto todo das notícias. E identificaram que tipo de objeto cortou? Se foi uma faca, se foi um machado? Não. Até então não falava-se de um objeto cortante, uma faca provavelmente, mas não tinha essa confirmação porque o ML ainda não tinha emitido o laudo. Mas aí falava de 3 golpes de faca, um no rosto, um no peito e um no pescoço, que teria feito o corte. Ela estava sem cabelo, ela estava com as mãos amarradas e enroladas em sacos plásticos.
Então, aí você imagina o quê? Bom, ela foi sequestrada, amarraram as mãos dela, colocaram um saco plástico para que ela não pudesse arranhar a pessoa e não ficar com vestígios embaixo da unha. Então, foi um crime todo calculado. Premeditado. Premeditado. E foi falado também que ela tinha passado 2 dias sendo torturada, então fazia 5 dias que ela estava jogada lá, o corpo estava jogado no meio do mato, né? Estava ocultado ali no meio do mato. E que ela possivelmente tinha sido abusada por 2 homens. Então, essa era a notícia que circulava em grande massa. Mas com a confissão do Michael, todo esse cenário mudou. Porque ele confessou o seguinte, que, de fato, ele era um stalker da Vitória, até porque foram encontradas fotos dela no celular dele. Foi usada uma tecnologia, um software de Israel, extremamente avançado, chamado Celebrite, para avaliar, para analisar todos esses celulares. Ele tirava a foto dela escondido? Então, falaram que tinham fotos dela lá. Não foi confirmado que tipo de foto, se foi tirado com a câmera ou se foi um print de tela. Eu imagino que tenha sido print de tela, tá? Entendi. Mas isso não foi confirmado. Tinha fotos dela e também de outras jovens com a mesma aparência que ela. E tinha também o print de um story que ela tinha feito na noite dos fatos, que ela tirou uma foto do ponto de ônibus avisando que estava voltando para casa. Então, com isso, ele foi classificado como um homem obcecado pela Vitória. E aí, na sua confissão, ele falou que viu aquele print de tela do story, viu aquele story que ela tinha publicado no Instagram, que ela estava voltando, e ele teria ido de carro até o ponto de ônibus para buscar a Vitória, para ver ela lá. Porém, chegando lá, ela não estava. Ele, então, fez o caminho de volta para casa, que seria o mesmo caminho que a Vitória faria a pé para ir para sua casa. Afinal de contas, eles eram vizinhos. E no meio do caminho, ele encontrou a Vitória. Ele conta que ele teve um caso com ela há 1 ano e meio. E ele pediu que ela entrasse no carro. E ela entrou por livre e espontânea vontade, segundo a versão dele. E a Vitória estaria o chantageando pelo caso que eles tiveram, ameaçando contar para a esposa dele. Que eles tiveram esse caso, que eles tiveram algum tipo de romance há 1 ano e meio. E aí, quando ele foi buscar ela, encontrar com ela ali, sem ela saber, né? Foi meio que seguir ela até aquele local e encontrou ela no meio da estrada e pediu que ela subisse. E ele falou para ela, olha, vamos parar com esse negócio de você ficar ameaçando de contar para minha esposa, de me chantagear. E aí uma discussão começou a ocorrer. A Vitória teria partido para cima dele, teria ficado desequilibrada, teria partido para cima dele. E aí, nesse momento, ele pegou uma faca que estava ali dentro do carro dele, por um acaso, e deu 2 facadas nela. Só que vocês lembram que eu falei que foram 3 facadas? Uma no pescoço, uma no rosto e uma no peito. Ele fala que ele se lembra de ter dado uma facada no pescoço dela e uma no peito. A outra facada ele não se recorda. Então, assim, a confissão dele já tem inconsistências. Porque se o laudo do IML falou que ela morreu com 3 facadas... Como que o autor do crime tá falando que deu 2 facadas? Então, mas olha só, essa parte é interessante. Por exemplo, ela foi encontrada, né? Ela foi encontrada a 5 quilômetros da casa dela, num local de mata. Num local de mata, sem cabelo. Sem roupa. Sem roupa, amarrada. Com as mãos amarradas. E com os golpes de faca. Sim, essa foi a primeira notícia que circulou. Aí a gente pensa, tudo bem, ela tá amarrada, sem cabelo, com golpe de faca. Se o cara fez isso no carro, ele deu esses 2 golpes nela, fatalmente ela morreria com esses 2 golpes. Pra que amarrar? É isso aí, essa é a questão. Essa é a pergunta. Ela estava de fato amarrada? Isso não deveria ser algo tão difícil de você visualizar até no próprio corpo que estava ali, em decomposição. Mas, até agora, ninguém negou nem confirmou se ela estava de fato amarrada e se estava de fato com as mãos embrulhadas. Porque faz sentido você embrulhar a mão de um cadáver? Não, porque as mãos dela teriam sido embrulhadas para ela não avançar sobre o criminoso e não ficar com DNA embaixo das unhas dela. E outra coisa, se a gente for pensar ainda um pouquinho, né, nessa mentalidade, né, do serial killer, do assassino, do psicopata, do vagabundo, né? Não faz sentido ele raspar o cabelo dela depois que ela morrer. Exato, exatamente. Também né? não faz Porque o menor geralmente, sentido. né, o que a gente entende, o que eu entendo bem pouquinho disso, é que o raspar o cabelo é meio que uma punição que a pessoa faz uma pra tortura. outra, né? Tanto que foi ventilado a participação de crime organizado. Exatamente. Que crime organizado faz isso. É. De raspar o cabelo da mulher, Isso. entendeu? Tanto que foi uma das principais, né? Ah, tem crime organizado envolvido. Exatamente. Foi a primeira coisa. Um dos delegados falou, é certeza
certeza que o PCC está envolvido nesse caso e etc, etc. Mas aí, agora eles estão falando que, na verdade, não é cabelo raspado. Estão falando que, na verdade, o delegado está falando no caso que, na verdade, o cabelo foi desprendido por causa da decomposição. Então, o cabelo teria soltado do couro cabeludo. Mas assim, gente, Muito pouco tempo para isso acontecer também. E outra coisa, um perito ou um profissional da área, ele consegue analisar isso com uma certa facilidade. Por que até agora estava falando de cabelo raspado? E se o cabelo soltou por causa da decomposição, tinha que estar ali. Só que foi encontrado perto dela, de acordo com as notícias que tivemos acesso até agora, que eles encontraram cabelo, um pouco de cabelo e roupas enterradas perto dela. Outra coisa da confissão do Michael, ele falou que tirou a vida dela, né? Deu essas 2 estocadas nela com a faca, ela morreu dentro do carro. Então você imagina se dar uma estocada no pescoço de uma pessoa... E sangue esvaindo. Exatamente, uma pessoa que tá nervosa, que tá ali com o coração acelerado, brigando, é sangue pra todo lado, né? Mas ele fala que foi isso, depois ele foi até a casa dele, pegou o corpo, então isso até justificaria porque que o carro não estava na rua, estava na garagem. Ele pegou e colocou o carro dentro da garagem, pegou o corpo e colocou no porta-malas. Depois ele teria tomado banho, isso justificaria porque que foi encontrado sangue dentro do box. Ele teria tomado banho, mas ainda não foi confirmado que o sangue era da Vitória, né? Mas aí justificaria sangue no box. Tomou um banho e depois pegou algumas ferramentas de enxada, não é enxada, desculpa, é pá. Ele pegou pá, que é do padrasto dele, colocou no carro, foi até o local onde a Vitória foi encontrada, cavou uma cova rasa e colocou a Vitória e jogou terra em cima. Porém, até então tinha sido falado que o corpo dela estava exposto, não estava enterrado, nem em cova rasa. Então, assim, tem muita inconsistência nesse depoimento. Muito. E outra coisa, o carro dele foi periciado, foi encontrado sangue no porta-malas. Por que não foi encontrado sangue dentro da cabine, na parte da frente do carro? Não faz sentido algum. Se ele matou essa menina com ela sentada no banco do passageiro, tem que ter tido sangue em algum lugar. Ai, não, foi apenas uma hemorragia interna. Nem sei se isso é possível, você dando uma estocada no pescoço da pessoa. Né? Dando uma facada, na verdade, né? Dando uma facada no pescoço da pessoa. Mas se for o caso, de repente vamos ventilar essa teoria. Ele pegou a faca estava com sangue. Ele colocou onde essa faca? Ele colocou em algum lugar no carro. Ou ele foi embora segurando a faca, ele não se sujou de sangue, conseguiu abrir a porta do carro. Não, e outra, você toma uma facada no pescoço e uma no peito, mesmo que você morra, você não vai morrer imediatamente. Ter tido briga, sangue espalhando, passa-mão, sei lá. Exatamente. É muito difícil você pensar num crime assim de facada e sem sujar nada no carro. Nada, exatamente. E dentro de um carro. Seria a cena do crime ali, o carro foi todo periciado. Então, assim, parece que são, de fato, 2 crimes diferentes. Um que estava sendo veiculado e que foi confirmado muitas coisas pela própria autoridade, né? Foi muito veiculado que a Vitória tinha sido encontrada apenas com sutiã amarrado no pescoço, enrolado no pescoço, sem roupas. Por que ele ia tirar a roupa de uma pessoa que já tinha tido a vida tirada? A não ser que ele tenha aquele, como é que é, aquele fetiche por gente morta. Não, mas aí agora falam que ela não, o laudo do ML saiu e ela não foi abusada. Então. Então, qual que é a justificativa para ela estar sem roupa? Para falarem que ela estava quase com o pescoço completamente cortado, que ela tinha tido o cabelo raspado. De onde que saiu essa informação? Porque assim, se ele fala que ele deu um golpe de faca no pescoço e aí falam que encontraram ela com o pescoço quase cortado, é diferente um golpe para um corte. Uma facada, né? Pra você, um corte, exatamente. E você tem quase degolado, ele deve ter serrado várias vezes, tipo Inosuke na DAC. Tá, né? Meio estranho. Exatamente. Então, assim, parece 2 crimes completamente diferentes. E agora o delegado da Demacro, o responsável pelo caso, não quer fazer a reprodução, a simulação do crime. Só que, assim, tem muitas pessoas que confessam o crimes que não cometeram. Tem muita gente que confessa crime que não cometeu. Então, mesmo quando tem uma confissão, a polícia precisa investigar para verificar se essa confissão é verdadeira, se não tem mais pessoas envolvidas, se a pessoa não está encobrindo alguém. Então, a investigação tem que continuar. Mas o delegado falou que não vai continuar.
Eu não sei se é verdade dele. Eu até pensei na teoria de ele poder estar falando essa mentira, falando assim que não vai continuar a investigação, mas a investigação continuar para que a pessoa que ajudou o Michael, se uma pessoa ajudou o Michael, ele não fugir. Entendeu? Então pode ser uma teoria. Mas o que tem até agora é que não vai ter nenhuma simulação. A simulação é super importante para você saber se aquela confissão faz sentido, se dá para colocar aqueles eventos de fato como a pessoa está narrando. E também precisaria continuar a investigação, até porque também foi noticiado que o Michael, na noite dos fatos, teria enviado uma mensagem no WhatsApp falando para alguém que o carro dele havia sido filmado às 1h30 da manhã e às 4h. Ele falando, agora deu ruim. Meu carro foi filmado 2 vezes, às 1h30 e às 4h da manhã. Então, para quem que ele falou isso? Se ele de fato falou isso, tem muitas pontas soltas nessa investigação. Mas mesmo assim, eles estão dizendo que o Michael foi o único envolvido neste crime, que ele é o único, não teve ajuda de ninguém e que o caso está perto do fim. Só que o advogado da família da Vitória falou que não acredita, a família da Vitória também não acredita que o Michael agiu sozinho e que ele pode sim estar protegendo alguém. Então, a minha esperança é que o advogado da família da Vitória cobre das autoridades mais investigações. Porque é um absurdo com uma confissão dessa que não faz muito sentido com o que supostamente foi encontrado naquele corpo, com o que tivemos acesso de informação até o momento, você encerrar uma informação com tantas pontas soltas. Para quem que ele mandou aquela mensagem? Por que a Vitória estava tão amedrontada naquela noite? Ela já vinha recebendo ameaças. A análise, não foi encontrado o celular dela até o momento. Foi falado que o celular teria emitido sinal em Campinas, mas ainda nem sabemos se isso é verdade. Mas foi de fato? Quem teria levado o celular até Campinas se isso for verdade? Então são muitas pontas soltas. Mesmo assim, aparentemente, eles querem encerrar esse caso.